Fala aí, meus capirotinhos do 7º ano, como vocês estão? Tudo bem? Vamos lá, vamos começar as nossas aulas online. Estávamos trabalhando esse capítulo aqui, ó, Estado Moderno, Absolutismo e Mercantilismo. Desse capítulo do livro, a gente havia combinado que todas as aulas eu passaria algumas questões para vocês, nós discutiríamos elas e aí vocês iriam respondendo. Quando vocês terminassem de responder todas elas, aula a aula, vocês me entregariam como um requisito de nota do trimestre. Então, a gente vai retomar aqui desde o começo. A maioria das turmas eu tinha parado, eu acredito que na questão 3, 4, alguma turma aí estava na 5, tá? Mas nós vamos retomar desde o começo para algum aluno que tenha faltado aquela semana possa acompanhar, e quem estava e se perdeu aí depois de tantos dias fora da escola, a gente retomar junto, tá? E começar do zero. Eu tô com um livro de vocês online aqui. A abertura desse capítulo, ela traz uma imagem do rei Luís XIV, que era conhecido como Rei Sol da França. Acontece que nesse conteúdo que nós vamos ver, ó, Estado Moderno, Absolutismo e Mercantilismo. O que é Estado Moderno? A gente está vindo para a Idade Moderna, pós-Idade Média. Na Idade Média, os reis, lembram que eu comentei com vocês? Eles tinham perdido o seu status, a sua honra, o seu poder. Eles se tornaram assim, meio que sem importância durante a Idade Média. Vamos usar esse termo. A importância deles diminuiu na Idade Média. Mas na Idade Moderna, justamente para superar aquele período do final da Idade Média, das invasões dos servos, vários senhores feudais se reuniram e tentaram buscar meios para que pudessem vencer a crise instaurada no final da Idade Média. E para isso, para vencer essa crise, era preciso um Estado forte. Aí entra o Estado moderno, e esse rei que está sendo exibido aqui tem algumas questões sobre ele para a gente fazer essa reflexão. Ele é um desses reis absolutistas do Estado moderno. Ô, professora, mas aí, ó, você falou o que é Estado moderno, mas não falou o que é absolutismo. Então, vamos por partes. Veja bem. Então, dentro do Estado moderno, vai haver o fortalecimento dos reis. E aí entra a questão dos reis absolutistas. Para esses reis conseguirem colocar as coisas em ordem, eles acreditavam que era necessário um Estado forte. E aí entra a figura do rei absolutista. Isso significa que esse rei ele vai ter o poder absoluto sobre questões jurídicas, executivas, tudo quem decide é o rei. Ele não precisa passar pelo crivo, pela opinião de um time, né, de funções ali que vão. Ele vai ter um time, ele vai ter o que a gente chama hoje de ministros, né? Ele vai ter seus assessores, só que esses assessores é justamente uma função para assessorá-lo. Quem decide, quem bate o martelo é ele. Ele não precisa pedir opinião extra para mais ninguém. Hoje em dia, nós temos uma república aqui no Brasil, uma república democrática, e a gente tem a divisão dos 3 poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. Então, essa divisão dos poderes faz com que apenas um rei, um governante, no caso do Brasil, que é um presidente, ele não possa decidir as coisas sozinho. Ele tem que passar pelo crivo do legislativo, ele não pode fugir da lei, que daí entra a questão do judiciário. Agora, no Estado moderno, o rei absolutista, ele era tudo. Ele era o legislador, ele era o judiciário e ele era o executivo. Ele decidia, ele fazia e ponto final. E um dos reis mais famosos do absolutismo é justamente o rei Luís XIV da França, que era conhecido como Rei Sol. E o mercantilismo, professor, o que é mercantilismo? A fala mercantilismo, eu lembro de mercado. É isso mesmo, galera. Mercantilismo é porque neste momento aqui já vai ter recomeçado as navegações, vai ter renascido o comércio, e aí ele vem com tudo. E para fortalecer esse estado,
absoluto, é preciso o mercado, que é o que vai trazer riquezas para dentro desse estado e ele poder exercer esse poder todo dele. Então, por isso, a explicação aqui dessa abertura do livro didático de vocês, tá? Aí aqui tem algumas questões, diz ali, ó, que o personagem central é o rei francês Luís XIV e que ele está representado como um deus da mitologia grega, que se vocês sabem que deus é esse. Ano passado, no 6º ano, vocês estudaram um pouquinho de mitologia grega. Se vocês observarem aqui, ó, vou tentar aproximar para vocês, ó, aqui nessa imagem, o rei Luís XIV, ele está segurando aqui uma espécie de lira, um instrumento musical, que também era segurado na mitologia pelo deus Apolo, né? E o deus Apolo, que era um representante da música, ele era conhecido como deus Sol. E o rei Luís, ele também vai ser conhecido como Rei Sol. Então, por isso essa associação com Apolo, né? E aí tem outras perguntas aqui, ó. Por que será que a sua cabeça está circundada com raios luminosos? Justamente por essa referência ao sol que eu falei para vocês, né? A questão do instrumento que ele carrega aqui, que eu já falei que é um instrumento musical, como praticamente como a lira, né? A coroa de louros em sua cabeça, o que significa? Olha, a coroa de louros a gente sabe que eram os vitoriosos que usavam, né? Então isso traz a ele essa questão do poder, da vitória. Você considerou o título da pintura adequado a ela? Aí é uma questão pessoal, se vocês acham que essa pintura faz jus à figura do Luís XIV ou não. Com que intenção essa pintura teria sido feita? É uma questão de marketing, como vamos dizer assim. Hoje a gente usa muito essa palavra. Os líderes usam muito marketing para propagar a sua imagem de forma boa. Então, quem que mandou fazer essa pintura aqui? O Luís XIV mandou fazer essa pintura aqui e ele se coloca como aquilo que ele acha que ele é, quase um deus, né? E, no caso, ela representa, assim, uma propaganda desse governo dele, tá ok? Então, vamos diminuir aqui, ó. Nós vamos agora iniciar o nosso trabalho do questionário que eu tinha passado para vocês. Então, aqui, ó, trocando a página, cadê minha flechinha aqui? Aqui, ó, trocando a página, a gente já entra aqui no estudo do capítulo em si. Então, agora eu vou fazer outros videozinhos, vou fazer vídeos curtos por causa do carregamento deles que facilita, tá bom, galera? Então, os próximos vídeos a gente discute mais ou menos 1 ou 2 questões por vídeo para poder dar conta disso tudo carregar, beleza? Até daqui a pouquinho, volto já.